Aí pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma receita que eu acho que todo mundo tem em sua versão. Eu acho que a maioria das pessoas faz, né? Então eu vou trazer a minha versão aqui do arroz caipira, tá? O arroz caipira nada mais é do que o que o pessoal chama também de galinhada, né? Eu não chamo de galinhada por dois motivos, tá? Primeiro porque a galinhada tem que ser feita com galinha, né? E aqui eu estou usando frango. E segundo motivo é que eu conheço essa receita já com o nome original de arroz caipira. Meu pai fazia muito essa receita, então aqui tem muitas dicas da receita dele. E também um restaurante aqui de São Paulo que eu adoro, que eu acho sensacional, que faz para mim o melhor arroz caipira que tem em São Paulo, que é o restaurante Fuentes, um restaurante bastante antigo lá no centro da cidade, próximo da Praça do Correio, tá? Então aqui eu tenho dicas tanto do restaurante Fuentes, como também dicas do meu pai aqui para chegar nessa galinhada maravilhosa, tá? Galinhada não, arroz caipira, não é galinhada. Então vamos lá. O que eu tenho aqui, um frango inteiro cortado na junta. Ele está temperado aqui com sal, pimenta do reino, páprica doce, orégano, alho e no vinagre, tá? Ele está marinando aqui já faz mais ou menos uma hora. Por que o vinagre? O vinagre é importante para poder tirar aquele gosto de galinha, aquele gosto que fica de pena, tá? Do frango, ele fica muito mais saboroso. Eu tenho aqui um pimentão vermelho cortado em pedaços, vê que são pedaços grosseiros, né, que não são pedaços muito pequenos. Isso vai cozinhar bastante. E vocês vão ver que praticamente desaparece, né? E aqui 4 tomates vermelhos, bem maduros, cortados também em pedacinho pequenininho, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Então vamos para o preparo. Vocês vão ver que não tem nada de difícil, tá? Mas é um prato que tem que ser preparado com calma, fogo baixo, para ficar bem gostoso. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos ao preparo do nosso arroz caipira, tá? O que eu tenho aqui nessa panela é azeite, uma boa quantidade de azeite, cobrindo bastante o fundo da panela. Interessante usar uma panela bem larga, porque nós vamos fritar esse frango agora, vamos dar uma bela de uma fritada nele. E quanto mais larga for a panela, mais frango vai estar em contato aqui com o fundo da panela, ok? Então vamos lá, vamos colocar o frango aqui. E já vamos deixar que ele frite bastante. E aí vamos deixar bastante, esse frango tem que estar bem fritinho, tá, gente? Nós vamos dar uma fritada legal nele, tá? Daqui a pouco a gente volta com o frango já mais fritinho um pouquinho. Tá, vocês podem ver que o frango já está frito, né? Já fritou bastante, já está douradinho, né? Já deu uma bela de uma fritada. Agora nós vamos acrescentar os pimentões, tá? Vamos lá, pimentões. Mexendo bastante aqui, vou misturar esses pimentões aqui. Os pimentões são cortados, como eu já falei, de forma grosseira, né? Porque isso aqui vai cozinhar bastante em fogo baixo. E se você não cortar ele assim grosso, ele praticamente desaparece depois, tá? Ok, colocados os pimentões, agora vamos colocar os tomates. Ok. Esse tomate, além de dar cor para o prato, ele também vai ajudar a soltar toda a água, né? Que vai ser o caldo que vai ficar aí depois do cozimento, tá? Bom, feito isso, nós vamos tampar essa panela. Aí, daqui para frente, é fogo bem baixinho, tá? Eu estava usando fogo alto porque precisou de fritar e tudo mais. Daqui para frente é fogo bem baixinho, muita paciência, panelinha tampada. Vamos esperar esse frango ficar praticamente cozido, tá? Ele vai ficar quase que totalmente cozido. E aí depois nós vamos acrescentar o arroz, ok? Pessoal, então, conforme eu falei, isso aqui ficou cozinhando durante um tempo, fogo bem baixinho. Olha só a quantidade de caldo que formou aqui, e eu não botei uma gota d'água, tá?
não botei uma gota d'água aqui. Isso aqui é só o tomate, a marinada, onde estava o frango, ele já está cozido, tá? E agora nós vamos colocar aqui o arroz. Só que antes de colocar o arroz, nós vamos colocar aqui 2 segredinhos, tá? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma pimenta dedo de moça picada bem pequenininha, sem a semente, tá? Por que sem a semente? Não quer demais falar que a semente é que deixa a pimenta mais ardida, né? Você tirando a semente, ela fica um pouco menos ardida. E salsinha picada aqui, uma quantidade boa de salsinha picada, tá? Então aqui que nós vamos misturar tudo isso e logo em seguida já vamos colocar o arroz, tá? E a quantidade de molho que formou aqui, realmente muito legal, tá? Então agora o arroz, são 4 xícaras de arroz, tá? Essa é a receita que nós estamos fazendo aqui para um frango, ok? Vamos misturar bem para esse arroz tomar todo. Esse caldo aqui, gente, é praticamente caldo de galinha puro, tá? Isso aqui tem um sabor super marcante, muito gostoso e vai penetrar todo no arroz aqui. Vai ficar uma delícia, tá? Então vamos misturar bastante isso aqui agora. Talvez a gente tenha que colocar um pouquinho de água aqui depois, mas conforme for cozinhando a gente vai vendo se é necessário colocar um pouquinho mais de água, tá? Agora, gente, nós vamos mostrar aqui um dos pulinhos do gato, que é o que nós aprendemos no restaurante que eu citei aqui no começo do nosso vídeo, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho um copo de água fervendo, tá? Ou fervente, ok? Ver se eu consigo ajeitar essa água aqui. Pronto. Ficou aqui, ok. E agora, gente, olha aqui. Esse é um dos pulos do gato, tá? Isso aqui, gente, é açafrão, tá? Então nós vamos colocar aqui um pouquinho os raminhos de açafrão. Não é questão de pondurismo nem nada disso, é que realmente não precisa de mais do que isso, tá? É bem pouquinho mesmo. O açafrão, não sei se vocês sabem, é considerado o tempero mais caro do mundo, tá? Mas com a quantidade que a gente usa, tá? Não faz a mínima diferença o preço que ele custa, tá? Que acaba usando realmente muito pouco. Então vocês veem, coloco aqui o açafrão na água fervente. E aqui eu vou misturando, repara que ele já toma uma coloração, tá vendo? Uma coloração amarela, meio esverdeada, tá? Então tá aqui. Isso daqui não só vai dar sabor pro prato, como também vai ajudar na coloração do prato, ok? Então tá aqui. Deixar ele descansar um pouquinho aqui nessa água fervente, tá? Enquanto ele descansa aqui na água fervente, vamos mexer mais um pouquinho aqui no nosso prato. Eu tô com o fogo ligado, o fogo ainda bem baixinho, como eu falei desde o começo. Aqui já está o arroz aí. Nós vamos precisar sim de colocar um pouco mais de água. Já vamos colocar inclusive. Tá. Então pronto. E agora vamos colocar esta água aqui com açafrão. Repara que coloração bonita que fica essa água. Ela fica um amarelo meio esverdeado, bonito. E o açafrão está todo ali dentro. Ele vai junto, tá? Ele vai junto que ele vai continuar soltando esse sabor. Ele vai continuar soltando essa cor em cima aqui do nosso prato, em cima do arroz, tá? Isso dá um sabor totalmente especial, diferenciado para esse arroz caipira, tá? Então, vamos lá. E agora nós vamos completar com um pouquinho de água. Eu estou pegando a água da torneira quente, porque eu quero colocar a água já um pouco quente, né? Não deixar água fria aí para não baixar a fervura do nosso prato, tá? Então, vamos lá, estou colocando aqui mais aproximadamente meio litro de água, tá? Eu acho que já é suficiente. E agora nós vamos tampar a panela e continuar cozinhando em fogo bem baixinho, tá? E de vez em quando a gente vai abrir essa panela, vai dar uma mexida assim para não grudar no fundo, tá? Então tá aí. Esse é o momento também de você experimentar e corrigir o sal se necessário. Nós vamos precisar um pouco mais de sal. Já vamos aproveitar
e colocar um pouco mais de sal aqui para poder corrigir isso. Mexendo de novo. Então tá aí, mais uma vez, panela tapada, fogo baixo, paciência e vamos lá. Bom, tá aí pessoal, o arroz já cozinhou, tá? Isso daqui nós já tivemos que colocar um pouquinho mais de água durante o cozimento e tal. É importante que ele fique bem molhado, tá vendo? E bem molhado, é que tá com bastante fumaça, talvez não dê pra ver bem no vídeo, tá? Mas bem molhado não significa papa não, o arroz ele fica al dente, tá? Ele é bem úmido, tá? Mas ele fica al dente, ok? Depois que acabou de cozinhar, nós ainda deixamos tampado aqui por uns 4, 5 minutos. Isso é muito importante em qualquer prato desse tipo, tá? Então vamos aqui, vamos servir para vocês verem como é que fica esse prato, tá? Tá aqui. Isso é simplesmente delicioso, tá gente? Isso aqui foi cozido no puro caldo do frango, tá? Então tá aqui o nosso arroz caipira, como eu falei, não é galinhada, porque galinhada é feito com galinha, tá? Apesar de muita gente fazer galinhada com frango e chamar de galinhada, isso aqui é arroz caipira, tá? Arroz caipira, é isso aí pessoal, até mais.